Você já teve a sensação de que seus pensamentos estão presos em um loop silencioso, como se uma parte de você estivesse tentando se comunicar, mas você não consegue encontrar as palavras exatas para entendê-lo? Uma inquietação sem nome, uma sensação de vazio que se insinua em suas rotinas, mesmo quando tudo parece estar em ordem do lado de fora. Carl Jung argumentou que o que não é expresso conscientemente inevitavelmente se manifestará, seja em nossas ações, decisões ou na maneira como percebemos o mundo. E às vezes essa manifestação assume a forma de exaustão inexplicável, uma desconexão interior que faz você questionar se está realmente vivendo ou apenas sobrevivendo. Há momentos em que a alma se cansa. Não é fadiga física ou mesmo fadiga mental no sentido usual. É uma espécie de exaustão silenciosa que não é aliviada dormindo mais horas ou fazendo pausas. É o resultado de ter ignorado seu mundo interior por muito tempo, de ter vivido de acordo com as expectativas externas, sem parar para se perguntar se isso realmente reflete quem você é. Muitas vezes passamos por papéis gratificantes, trabalhador eficiente, parceiro exemplar, amigo incondicional, mas dentro de você algo anseia por autenticidade, um espaço onde você pode respirar sem máscaras, sem a pressão constante para responder ao ideal que os outros têm de você. Jung chamou isso de o chamado do eu, aquele impulso profundo que busca reintegrar as partes fragmentadas do seu ser. Não se trata de encontrar uma nova versão de si mesmo, mas de retornar ao que sempre esteve lá, sob camadas de condicionamento e medos. Às vezes, esse chamado se manifesta como um anseio pelo simples, como o desejo de ficar quieto, de andar sem rumo ou de fazer algo que não tem propósito produtivo. Outras vezes aparece como um desconforto ao estar com certas pessoas, como se sua alma detectasse que você está em um lugar que não lhe pertence mais, mesmo que você não consiga explicar logicamente. O que acontece é que a alma tem sua própria linguagem. Não usa palavras, mas sensações, intuições, impulsos sutis. E quando ignoramos essa linguagem, quando vivemos muito tempo longe de nossa verdade, começamos a nos sentir vazios mesmo em meio ao sucesso. Não importa o quanto alcançamos externamente, se internamente sentimos que estamos traindo quem somos. O problema não é a rotina em si ou os deveres do dia a menos dia, mas a desconexão que cresce quando não ouvimos aquela parte silenciosa que clama por sentido. Muitas vezes a vida lhe envia pequenos sinais para lembrá-lo disso. Um livro que faz você estremecer, uma conversa que te deixa pensando, uma música que te faz chorar sem saber porquê. São portais, lacunas que se abrem na superfície da vida cotidiana para lembrá-lo de que há algo mais profundo que não pode ser ignorado sem consequências. E se você não ouvir esses sinais, se você ignorá-los, o vazio se intensifica. A ansiedade se torna mais densa e você começa a sentir que algo está faltando, mesmo que não saiba o quê. Este não é um problema que se resolve adicionando mais atividades ou comprando coisas novas, ou mesmo mudando de ambiente, porque o que está implorando para ser cuidado está dentro de você. É o seu ser essencial que quer ser visto, ouvido, honrado. Jung disse que o processo de individuação, ou seja, o caminho para a totalidade, requer coragem. A coragem de se enfrentar, de olhar sem medo para as partes que você escondeu, de abraçar suas sombras e também sua luz. É uma jornada de integração, onde cada experiência faz sentido e cada emoção encontra seu lugar. Nesse caminho, o desconforto inicial é normal porque você está desfazendo anos de condicionamento, questionando verdades que podem nunca ter sido suas. Mas à medida que você avança, uma paz diferente começa a surgir. Não uma paz que depende de tudo ser perfeito fora de você, mas uma paz que vem de saber que você está sendo fiel a quem você é, que você está alinhado com sua essência, que você parou de agir para agradar e começou a viver da autenticidade. Essa mudança transforma tudo. Seus relacionamentos se tornam mais genuínos porque você não precisa mais de aprovação. Seu trabalho assume um novo significado porque não é mais apenas sobre resultados, é sobre expressão. E seu corpo, esse mensageiro silencioso, começa a relaxar, a se curar, porque finalmente foi ouvido. Você não precisa ter todas as respostas agora. O importante é que você comece a ouvir, que se abra para a possibilidade de que dentro de você exista um guia sábio, uma bússola interna que sempre esteve lá esperando que você prestasse atenção a ela. Talvez no final das contas a verdadeira saúde não seja apenas a ausência de doença, mas a presença de significado. A certeza de que cada passo que você dá está conectado à sua verdade mais profunda. E nesse estado você não foge mais do silêncio porque aprendeu que ali, na quietude, é onde sua alma começa a falar. A linguagem silenciosa dos ombros e costas. Você precisa deixar de lado o controle sobre as coisas que não pode mudar e se permitir seguir em frente com a vida, em vez de ir contra ela. Os ombros e as costas falam uma linguagem ainda mais direta. Talvez você tenha se tornado o forte para todos ao seu redor, aquele que carrega o peso, aquele que mantém tudo junto. Mas quem leva você?
Muitos de nós crescemos acreditando que pedir ajuda é uma fraqueza, que ser forte significa ser capaz de lidar com tudo sozinho. Mas a verdadeira força é saber quando é hora de deixar ir, quando é hora de liberar o fardo. Aqui está uma prática simples. Da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, feche os olhos. Imagine colocar essa carga pesada no chão por um momento. Respire fundo, sinta seu corpo sem o peso. Essa respiração pode lembrá-lo de que a vida não é apenas suportar, é também descansar, deixar-se apoiar. Carl Jung entendeu que quando a adaptação é excessiva, quando vivemos apenas para nos encaixar, a sombra é gerada. Ou seja, as partes de nós mesmos que negamos, que exilamos para o inconsciente, não desaparecem. Eles se acumulam, ficam tensos, inflamam até que o sistema não aguente mais. A parte superior das costas, em particular, atua como um espelho de todas as responsabilidades que você decidiu assumir. Mesmo quando não eram suas, você se torna o apoio emocional dos outros, o refúgio, o pilar que sustenta. Mesmo quando você mesmo está à beira do colapso. Mas chega um momento em que esse peso começa a se manifestar fisicamente, a falar com você com uma intensidade que você não pode mais silenciar. Jung, com sua profunda compreensão da alma humana, disse uma vez que o fardo mais pesado que carregamos é a pessoa que achamos que deveríamos ser. E essa frase ressoa como uma verdade contundente quando você se encontra vivendo uma vida que não lhe pertence completamente, cumprindo as expectativas de outras pessoas, tentando não falhar, não decepcionar, não quebrar. Mas nessa corrida silenciosa para segurar tudo, o corpo começa a se revelar. E o faz com honestidade brutal, porque o corpo não mente. Quando você sente essa tensão constante nas costas, é hora de se perguntar: o que eu carrego nos ombros que não me pertence mais? Que fardos eu fiz meus por medo de deixar ir? Por medo de não ser suficiente? Moss e Brockhaus. O equilíbrio entre dar e receber. Agora vamos passar para suas mãos e braços. Sua conexão com dar e receber. Estas são as ferramentas através das quais você interage com o mundo. Você cria, abraça, trabalha, expressa, mas quando você sentir dor ou rigidez em seus braços ou mãos, pergunte a si mesmo: existe um equilíbrio no que você dá e recebe? Você é alguém que acha mais fácil dar do que receber. Há muitas pessoas assim. Eles oferecem amor, cuidado e ajuda sem hesitação. Mas quando eles têm que aceitar essas mesmas coisas, eles congelam, sentem culpa, desconforto. A dor no braço pode ser a maneira do seu corpo dizer que você está dando demais sem permitir nada em troca. E as mãos simbolizam sua capacidade de segurar e soltar. Existe algo em sua vida ao qual você se apega com muita força? Um relacionamento, uma identidade, uma expectativa. Às vezes nos apegamos porque o desconhecido nos assusta. Mas a vida flui, está sempre em movimento. E resistir a esse fluxo só cria tensão emocional e física. Aqui está um exercício suave. Abra as mãos lentamente e feche-as. Faça isso algumas vezes com intenção. Ao abri-los, imagine que você está liberando tudo que não precisa mais. Ao fechá-los, imagine que você está recebendo algo novo. Algo que serve ao seu crescimento. A transformação começa quando você confia que o que é destinado a você virá no devido tempo. O peito, santuário de emoções profundas. Agora, o baú, um espaço sagrado, mais do que uma região física, é o santuário de suas emoções mais profundas. Cada respiração que você dá contém uma memória. Cada batida do seu coração ressoa com histórias que você pode nem se lembrar. Quando seu peito dói, fica apertado ou apertado, raramente é apenas físico. Muitas vezes indica uma emoção presa, uma dor que você não processou, um desgosto, uma perda que você não aceitou totalmente. Muitas pessoas caminham pela vida com um peso invisível no peito. Eles sorriem, funcionam, mas no fundo de seu ser há algo que anseia por ser visto, sentido, liberado. Talvez em seu peito haja um grito silencioso, uma saudade, uma memória que você nunca conseguiu expressar. E quanto mais você tenta suprimi-lo, mais ele aparece em sua respiração, em sua energia, em sua capacidade de se conectar. Jung acreditava que a cura vem através da integração, não da rejeição, não da evitação. Quando você finalmente se permite sentir verdadeiramente essa dor em seu coração sem julgamento ou resistência, você abre a porta para a cura real. Então reserve o momento agora. Coloque a mão no peito. Inalado. Pergunte a si mesmo: o que ainda estou retendo? O que eu preciso liberar? Que memória ainda está tentando fechar? Não se trata de consertar a si mesmo, você não está quebrado. Trata-se de lembrar que seu corpo é seu melhor aliado. Seu corpo não mente. Fale quando as palavras falharem. Jung costumava falar sobre a importância de integrar nossas emoções em vez de reprimi-las. Segundo ele, tudo o que nos recusamos a enfrentar não desaparece. Torna-se uma sombra que nos segue silenciosamente, moldando nosso comportamento a partir do inconsciente. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu um nó no peito ao lembrar de algo que ainda dói? Quantas emoções você silenciou apenas por medo de senti-las? Essa pressão em seu peito pode não ser apenas física.
Pode ser uma manifestação de se sentir estranho, de ter reprimido palavras que precisavam desesperadamente ser ditas. Talvez você tenha sentido o peso de tentar atender às expectativas de outra pessoa. Talvez você tenha permanecido em relacionamentos que não nutrem mais seu espírito simplesmente por medo de decepcionar os outros. Mas aqui está a verdade. O coração nunca foi criado para suportar fardos desnecessários. Ele foi projetado para bater livremente e nos guiar com clareza e intuição. Se você sentir um aperto persistente no peito, permita-se um momento de profunda introspecção. Anote tudo o que você nunca ousou dizer, mesmo que ninguém leia Shorsey Presser. Deixe as lágrimas fluírem, porque chorar não é um sinal de fraqueza. É uma das formas mais profundas de liberação emocional. As costas, o pilar que sustenta nossas cargas. As costas, o pilar do nosso corpo, muitas vezes refletem a bagagem emocional que carregamos. Ali está guardado o peso dos anos, das decisões difíceis, das responsabilidades assumidas, sem as ter questionado. As costas nos sustentam, mas também podem ser o lugar onde escondemos o cansaço de carregar o que não nos pertence mais. E quando a tensão se acumula lá, não é uma coincidência, é um chamado para deixar ir, para realmente deixar ir. Porque o que não deixamos ir é eventualmente lembrado pelo corpo repetidamente. Não é por acaso que, quando a vida se torna avassaladora, a dor se instala bem na área do seu corpo onde você menos espera, onde você não pode escondê-la ou ignorá-la sem consequências. Quando você sente essa tensão constante nas costas, é hora de se perguntar: o que eu carrego nos ombros que não me pertence mais? Que fardos eu fiz meus por medo de deixar ir, por medo de não ser suficiente? E se o desconforto for na região lombar, a mensagem muda sutilmente, mas com a mesma força. Esta região, tão silenciosa e ao mesmo tempo tão poderosa, contém os medos mais profundos que habitam dentro de você. É o reflexo de sua ansiedade sobre o futuro, de suas inseguranças sobre a estabilidade, de seus medos de incerteza. É aí que as preocupações financeiras se acumulam, pensamentos obsessivos sobre o que pode dar errado, a pressão para controlar tudo. Mas quando a dor aparece nessa área, talvez o que realmente esteja se manifestando seja sua incapacidade de deixar de lado o medo, de confiar no processo da vida. Imagine por um momento carregar uma mochila invisível nas costas, cheia de deveres, medos, culpas. Agora visualize-se colocando essa mochila suavemente no chão. Respire fundo e diga a si mesmo: não preciso carregar tudo. Confio que a vida me sustentará. Pernas e pés, pilares do movimento. Agora vamos pensar em suas pernas e pés. Aqueles pilares que permitem que você avance ou mantenha estagnado. São eles que te conectam com o movimento, com o progresso, com a direção que você decide tomar. Se ultimamente você tem se sentido pesado, se percebe que caminhar se torna um fardo, que cada passo é difícil, seu corpo pode estar tentando lhe dizer que algo está te impedindo, que há uma parte de você que tem medo de seguir em frente, que prefere o conhecido, mesmo que doa, em vez de arriscar o novo. Jung afirmou que o que resistimos persiste. E isso não é apenas um princípio psicológico, mas uma verdade escrita em cada passo que você dá, a maneira como você se move ou para diante da vida. Talvez você esteja adiando decisões importantes. Talvez você se apegue a laços, rotinas, hábitos que não têm mais um propósito, mas lhe dão uma falsa sensação de segurança. Ou simplesmente o medo da mudança o paralisou sem que você percebesse. Seus pés, essas âncoras invisíveis, também falam. A dor no pé pode ser um sinal de que você não tem certeza de onde está, que o chão em que está pisando não está mais segurando você com firmeza. Pode ser que você esteja trilhando um caminho que não escolheu, que não é seu, mas você não sabe como sair dele. Em muitas tradições espirituais, os pés são sagrados porque simbolizam nossa conexão com o aqui e agora, com o concreto, com o que nos sustenta. Se a dor lá, talvez seu corpo esteja implorando para você voltar ao presente, para parar de se projetar tão longe no futuro, para parar de temer o que ainda não aconteceu. Um exercício poderoso é andar descalço por alguns minutos todos os dias. Sinta cada passo como um ato de presença. Imagine raízes crescendo de seus pés para a terra. Sinta essa conexão profunda e silenciosa que o lembra de que você não está perdido, que você tem um lugar. Pergunte a si mesmo honestamente: o que eu preciso deixar de lado para seguir em frente livremente? Porque às vezes não é a falta de oportunidades que te impede, é o medo. O medo de aceitá-los, de mudar, de renunciar ao que é conhecido. Uma história de cura. Deixe-me contar uma história. No alto de colinas remotas vivia um velho curandeiro. Ele não usava remédios ou ferramentas, apenas ouvia. Ele era conhecido por ter a capacidade de entender o que o corpo das pessoas queria comunicar. Um dia, um jovem o visitou com o rosto distorcido pela dor. Eu tentei de tudo, disse ele desesperadamente, apertando as costas. Nada alivia esse fardo. O velho olhou para ele sem dizer uma palavra por um longo tempo e depois perguntou:
Quem você está carregando nas costas? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele momento, o jovem entendeu que o peso que o quebrou não era apenas físico. Ele carregava culpa, expectativas, a vida de outras pessoas nas costas, negando seus próprios desejos, esquecendo sua verdade. O curandeiro entregou-lhe um pedaço de papel e pediu-lhe: anote tudo o que você está carregando, tudo o que você não pode deixar ir. O jovem escreveu com lágrimas o que o oprimia. Seus medos, sua culpa, suas renúncias. Quando ele terminou, o velho disse: agora queime-o. Veja como ele desaparece. E assim ele fez. À medida que o papel queimava e se transformava em cinzas, uma nova leveza o envolvia. Não apenas suas costas se libertaram, sua alma também respirou, porque essa é a magia de deixar ir. O jovem seguiu esse conselho e, com o tempo, seu corpo começou a se curar. Não porque o fogo tivesse poder em si mesmo, mas porque ele havia aprendido a deixar de lado o que o estava destruindo lentamente por dentro. A dor nunca é apenas física, sempre há uma história por trás dela, uma mensagem oculta, uma emoção enterrada. Seu corpo é uma linguagem viva. Cada tensão, cada aborrecimento é uma palavra que precisa ser entendida. Nem sempre requer uma pílula. Às vezes basta que você pare, ouça, sinta. Porque a verdadeira cura nasce da coragem de deixar de lado o que te pesadrina ou que o te impede. O primeiro passo para a cura consciente. Jung diz que até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida, e você o chamará de destino. E isso significa que tudo o que você nega, o que você esconde, o que você teme sentir, não desaparece, ele permanece. Ele o acompanha em silêncio até que você tenha a coragem de olhá-lo no rosto, com amor, com compaixão, e finalmente deixá-lo ir, porque só assim podereis caminhar livremente, sem fardos, uma vida que verdadeiramente vos pertence. Tudo que você escolhe não enfrentar se torna padrões que são repetidos silenciosamente. Torna-se dor que se instala em seu corpo, como um convidado indesejado. Torna-se a realidade que você vive dia após dia, sem entender completamente como chegou lá. Você pode experimentar todos os tratamentos disponíveis, procurar soluções externas, recorrer a medicamentos, distrações, ocupações sem fim. Você pode entorpecer o desconforto por um tempo. Mas se você nunca parar para se perguntar honestamente: o que estou realmente sentindo? A raiz do seu desconforto permanecerá intacta, como uma ferida coberta que não para de escorrer. O primeiro passo verdadeiro para a cura não é físico, é emocional. Trata-se de parar e se perguntar: que emoção ficou presa nessa parte do meu corpo? O que eu não ousei sentir? O que eu enterrei tão profundamente que agora meu corpo tem que gritar para eu ouvir? Pare um momento, feche os olhos, respire, não com pressa, mas com intenção. Permita-se esse espaço íntimo, onde você pode olhar para dentro de si mesmo, sem medo. Pergunte a si mesmo com absoluta honestidade: que emoção tenho evitado? Talvez seja tristeza, aquela velha tristeza que você carrega há anos. Talvez seja raiva reprimida, silenciosa, disfarçada de calma. Ou talvez seja o medo, aquele medo que não permite que você avance, que se camufla em desculpas e adiamentos. Seja o que for, não julgue, apenas observe. Ela sente sua presença. Ela reconhece que está lá porque precisa ser vista, porque por muito tempo ela foi ignorada. A cura começa com este pequeno ato de reconhecimento. Não se trata de lutar contra o que você está sentindo ou correr para mudá-lo. Trata-se de entender que cada emoção tem uma razão de ser, uma mensagem para te trazer, o retorno a si mesmo. Há momentos em que o corpo guarda segredos que você nem sabia que tinha dentro. Você anda, respira, faz suas tarefas diárias, e no entanto, algo dentro de você pesa mais do que deveria. Você não sabe o que é exatamente, mas você sente um desconforto que não tem nome, uma tensão que aparece ao acordar, um cansaço que não desaparece com o descanso. E você se pergunta sem voz se isso é normal, se é isso que significa estar vivo, sobreviver sob um peso que você não entende. Mas há uma coisa que você não pode mais ignorar. Esse peso, esse cansaço não apareceu do nada. Foi construído dia após dia, com cada palavra não dita, com cada emoção não sentida, com cada vez que você decidiu se silenciar por medo de deixá-lo desconfortável, por medo de não ser suficiente, por medo de perder o que amava. É fácil seguir em frente sem fazer perguntas. A rotina permite, quase exige. Você tem responsabilidades, compromissos, expectativas, mas no fundo você sabe que há algo que está se acumulando dentro de você. Uma história não contada. Uma verdade que espera pacientemente para ser ouvida. E toda vez que você ignora essa história, seu corpo conta para você através de uma dor no estômago que aparece sem motivo, através de um nó na garganta que o impede de falar, através de uma tensão na mandíbula, nos músculos, no olhar que se perde. E disse que o que não é feito consciente se manifesta como destino.
Mas o que isso realmente significa? Isso significa que o que você não reconhece, o que você não integra, o que você não permite que faça parte de você, assume o controle das sombras, e o corpo se torna o cenário dessa batalha interna. Nao para Pony. Lu não para machucá-lo, mas para ajudar a se lembrar que você está vivo, que sente que ainda tem coisas a dizer, feridas a curar, decisões a tomar a partir de sua autenticidade e não de medo. Às vezes tudo começa com um suspiro, um daqueles suspiros que você não pode controlar, que vem de dentro. Como se seu corpo estivesse deixando de lado algo que estava armazenando há muito tempo. E nesse suspiro há uma verdade, um convite para parar, sentir, não correr mais. Você não precisa entender tudo imediatamente. Você não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é estar presente com você em silêncio, em ouvir, porque o corpo sempre fala. E ele faz isso sem palavras, mas com uma precisão que nenhuma voz externa poderia igualar. Ele sabe quando você está fingindo, ele sabe quando você está sorrindo por fora, mas você está desmoronando por dentro. Saiba quando você desistiu de si mesmo para apoiar os outros. E ele não te julga por isso. Ele só quer que você volte para você. Imagine por um momento que você pudesse se sentar na frente do seu corpo como se fosse uma pessoa. Que você pudesse olhá-lo nos olhos e perguntar: o que você precisa de mim? O que você tem tentado me dizer que eu não queria ouvir? Talvez eu lhe diga que ele está cansado de lutar, que quer descansar não só fisicamente, mas emocionalmente, que quer parar de carregar uma culpa que não lhe corresponde, que quer se mover livremente, sem medo, sem tensão. E você poderia finalmente parar de exigir tanto dele. Você pode abraçá-lo, agradecê-lo, prometer-lhe que a partir de agora você vai ouvi-lo mais, cuidar melhor dele, porque o corpo é o lar da alma. E quando você não habita esse lar, quando você o deixa emocionalmente, você começa a se sentir perdido no mundo, desconectado, sem raízes. As emoções que guardamos tornam-se barreiras, paredes invisíveis que nos separam da vida. Toda vez que você não diz o que sente, toda vez que você fica calado sobre sua dor para não ser um fardo, toda vez que você minimiza sua necessidade de amor ou companheirismo, um muro é construído. E essas paredes acabam isolando você até de si mesmo. Mas você não nasceu para viver atrás de um muro. Você nasceu para sentir expressor, para ser livre em seu corpo, em sua mente e em seu espírito. E a liberdade não vem com mais esforço ou mais perfeição. Vem com honestidade, com aquela honestidade radical que permite dizer: hoje não estou bem, mas me permito sentir. Hoje tenho medo, mas não me julgo por isso. Hoje preciso de ajuda e mereço recebê-la. Essa honestidade é o começo da cura. É o que te devolve. É o que abre a porta para o corpo parar de gritar porque não precisa mais, porque você finalmente está ouvindo.